Ok, eu sou o Gil Negreiros, sou professor do curso de Letras, sou professor do Departamento de Letras Vernáculas, aqui da UFSM. O espaço de letras é um espaço onde eu me realizo. São áreas em que eu me realizo enquanto profissional, enquanto pessoa. Muitos dos meus amigos se encontram nesses espaços também, né? Porque são pessoas que comungam do mesmo gosto pelas letras. Eu sou Pedro Brum Santos, doutor em letras pela PUC do Rio Grande do Sul. Em relação com o curso de letras aqui na universidade é antiga, tem lá seus 40 anos. O que eu vejo assim de muito importante da letras, além de ser um dos cursos que é da fundação da universidade, está entre aqueles primeiros cursos, não é, que montou a Universidade de Santa Maria, na época ainda com a agregada, com a Faculdade Imaculada Conceição, que é como se chamava. Depois, dali a alguns anos, já começou a caminhar pelas próprias pernas, mas é o fato, primeiro, assim, de criar uma espécie de interação com outros centros, de trazer para cá uma consciência de titular os professores. Isso acho que foi muito importante, né? A gente tem que lembrar, assim, figuras exponenciais nesse sentido, como a Neuza Carson, a própria professora Amanda, na literatura, o Robson Gonçalves, a professora Lígia Menezes da Costa, a Maria Luísa Remédios, porque esse grupo fez contatos, ampliou contatos, trouxe outras pessoas para cá. E depois, não é, com o crescimento da pós-graduação, já na década de 90, eu já era professor da universidade, eu acho que também sedimentou uma cultura de pesquisa junto à área, que também foi muito importante. A criação dos vários laboratórios, a expansão do estudo de clássicas, a expansão do estudo das línguas estrangeiras, a criação do curso de espanhol, um conjunto aí, não é, de coisas que foi muito importante. Mas, enfim, eu sou a Amanda Scherer, professora hoje de Linguística, do curso de Letras. Já tenho no curso de Letras, enquanto professora, 43 anos. Enquanto coordenação de graduação, foi uma experiência e tanto, porque nós estávamos saindo das licenciaturas curtas para passar para o que a gente chama licenciatura plena. Isso também foi uma briga e tanto. Depois, junto ao programa de pós-graduação, a gente pode dizer que a minha história está basicamente alicerçada na criação do doutorado. Claro que nada disso a gente faz sozinho. Eu canso de dizer que no serviço público é impossível trabalhar sozinho, porque senão tu não vence nenhuma das etapas que tu estás aí colocando em plano de gestão, por exemplo. Eu sou a professora Cristiane Florek, atualmente sou docente dos cursos de letras, atuo especialmente no curso de bacharelado e de licenciatura em português, mas também no curso de inglês e no curso de espanhol. Estou no curso há 5 anos, uma memória entre tantas, né? Mas uma que com certeza, embora recente, vai me marcar para sempre, é o processo de revalidação de alguns dos nossos cursos. Em 2025, nós tivemos o processo de revalidação do curso de licenciatura em português, de bacharelado em português e de licenciatura em espanhol. Como desde 2024 eu estou na coordenação dos cursos de licenciatura e bacharelado em português, então eu estive à frente, né, junto com os colegas, com os técnicos, né, com toda a nossa comunidade, de 2 processos de revalidação, do bacharelado e da licenciatura. E esse momento ele se torna uma memória de muito afeto, porque nós tivemos muito sucesso nessa nossa revalidação e também pudemos fazer
uma retomada de tudo que nós já construímos até aqui. Meu nome é Orlando Fonseca, eu estive associado ao curso de letras, onde eu ingressei em 1977 e em 1984 eu ingressei através de concurso como professor do curso. A minha relação com o curso se deu em função do meu interesse, tanto pela leitura quanto pela produção escrita. Isso foi se desenvolvendo através tanto da busca por leitura de obras literárias reconhecidas e a participação junto a concursos literários. E isso foi me dando uma certa indicação de vocação para a possibilidade de produção literária. Eu sou a professora Eveline, professora de latim, eu estou aqui nos cursos de letras da UFSM desde 2009. Acho que o primeiro projeto assim, que para mim fez grande diferença no meu trabalho foi justamente o Para a História do PHPB, que a gente começou a trabalhar e vai se inserir agora no PHPB, mas é o resultado de um trabalho que eu comecei lá em 2011, que é o PHRS, Português Histórico do Rio Grande do Sul, que é um projeto junto com outros colegas, com a professora Tatiana Kelly, principalmente com muitos alunos, bolsistas que passaram pelo projeto, né, no decorrer do tempo, que a gente coleta manuscritos antigos produzidos no Rio Grande do Sul, faz a transcrição para fazer nossas análises linguísticas, mas para também disponibilizar para a comunidade acadêmica, porque aqui no Rio Grande do Sul não há um repositório da produção do português escrito de sincronias passadas. Então a gente trabalha com esse tipo de material. Bom, eu me chamo Eliana Esturza, sou professora do curso de letras há 29 anos. Eu, desde quando eu voltei do doutorado, eu voltei em 2006 do doutorado, e em seguida, em 2008, eu assumi um projeto da professora Ana Marilza Bittencourt, que era professora da área de inglês, mas que era a única professora que trabalhava com português para estrangeiros na universidade. E eu já, eventualmente, auxiliava ela na aplicação do exame CELPE-BRAS, que tinha começado a ser aplicado na UFSM. E aí eu, lá por 2008, ela teve um problema de saúde e pediu para que alguém substituísse ela, pelo menos na aplicação do exame, né, do CELPE-BRAS. E ela tinha esse espaço aqui que nós estamos, era o espaço, famoso espaço da Sala do Plê, que era do projeto da Ana Marilza. E quando ela se aposentou, então, e que não retornou mais, eu transformei esse espaço no que a gente chama de laboratório entre línguas, né? E dando outros objetivos ao espaço, né? Incluindo o espanhol como língua estrangeira, além do português como língua estrangeira. Bom, eu sou a professora Cristiane Fuser, sou docente do Departamento de Letras Vernáculas e do Programa de Pós-Graduação em Letras, da UFSM. Há 15 anos, nós temos desenvolvido projetos, oficinas de leitura e produção textual com base em gêneros textuais numa perspectiva sistêmico-funcional. Este programa, né, utiliza resultados de pesquisa, de atividade de ensino e extensão, para levar às escolas metodologias consideradas inovadoras para o ensino da escrita, ensino-aprendizagem da escrita, na educação básica, especialmente anos finais do ensino fundamental. Eu sou
Raquel Trentin, professora dos cursos de letras da graduação e da pós-graduação. Desde o segundo ano do curso, eu fiz iniciação científica, né? E essa relação, primeiro, com a escola, em que eu desenvolvi o meu primeiro projeto de pesquisa na área da linguística, né? E depois, num segundo momento, a relação com a pesquisa nos estudos literários, né? Nesse caso orientados à época pela professora Silvia Paraense, hoje aposentada, né? E esse contato com a pesquisa, com a iniciação científica, que eu acho que é uma das atividades mais importantes, ou uma, né, das atividades importantes de um curso no ensino superior, né, foi definitivo para o rumo que eu tomei depois, né, na pós-graduação e depois ao escolher ser professora do ensino superior, né, aqui na UFSM. E atualmente nós estamos num lugar que é a menina dos meus olhos, que é o Centro de Documentação e Memória. O Centro de Documentação e Memória, ele surgiu a partir do Laboratório Corpus, porque a criação do Laboratório Corpus se dá a partir de um projeto de pesquisa com linguística e literatura, que é a história das ideias no Sul, as histórias literárias e linguísticas no Sul. E a partir daí nós começamos a receber uma série de documentos, uma série de material, vamos dizer assim, e que no Laboratório Corpus isso começou a ficar muito pequeno. Laboratório pelo espaço mesmo de uma sala de aula, e que nós não tínhamos mais espaço, além dos livros, além de todo a mise-en-scène do Laboratório Corpus. E a partir daí nós começamos também a pensar em algo como um centro de documentação e memória. E a partir daí que a gente começou com o que nós tínhamos no Corpus, que já era o acervo da Maria Luísa Ritzel Remédios, que é a primeira professora de literatura portuguesa da universidade, e com o acervo da Nilza Carson, que é a primeira professora de linguística, de fato, da universidade, e que vai ser a pesquisadora, vamos dizer, a pesquisadora que vai descrever a língua macuxi de Roraima. Tá? E nós tivemos isso em Santa Maria. E nós começamos a fazer projetos. Na época, a CAPES tinha um edital que era, agora eu não consigo lembrar o nome, era um Proequipamentos CAPES. Então, com o Proequipamentos CAPES, nós tínhamos até um valor X para poder solicitar. Nós conseguimos os higienizadores, uma série de outros instrumentos. E na época, estava se reorganizando Silveira Martins, porque ainda era o DESM, era o fim da UDESM, e nós fomos chamados para uma comissão para pensar esse espaço, projetar esse espaço. E foi aí que eu vi a possibilidade da gente, uma sala só, no prédio antigo. Hoje nós estamos em 3, é bom nem que se diga, porque senão as pessoas enlouquecem, que nós ocupamos 3 espaços, com uma biblioteca de obras raras e com um volume importante, não só de literatura, mas, por exemplo, nós estamos hoje com quase 500 dicionários diferentes, alguns deles em 3 edições, que dá para pensar uma história da dicionarização desse instrumento. E a minha pós-graduação, né, o mestrado e o doutorado me fizeram aprofundar os estudos a respeito da produção do texto e que me levou também à oficina literária. Durante um período de 20 anos, eu produzi, coordenei, dirigi oficinas literárias, não apenas com as atividades típicas da oficina, mas também produção de livros
do material produzido nas oficinas. O que também resultou na Casa do Poeta de Santa Maria, que surgiu dentro das oficinas literárias que eu exerci. Eu sou a professora Mônica Stefani. Minha jornada aqui na universidade começou em 2017 e a minha área de atuação se chama, Literaturas de Língua Inglesa, e atualmente estou na coordenação do curso de Letras, Línguas Estrangeiras, Licenciaturas, que englobam então os cursos de língua inglesa e língua espanhola. E quando a gente fala de língua inglesa, a gente tende a pensar apenas no universo Estados Unidos, Reino Unido, mas a gente pensa um pouquinho mais amplo, no sentido de contemplar as literaturas de outros lugares tidos como periféricos. Então a gente trabalha com literatura australiana, que é um país que fala inglês e que é do sul global também, literatura de autores da Nova Zelândia também, por que não? Quando a gente vai procurar onde é que o autor nasceu, a gente vê lá que Catherine Mansfield, por exemplo, nasceu na Nova Zelândia, mas fez a carreira, enfim, na Inglaterra, e outras produções, então, principalmente no continente africano, de fala anglófona. Meu nome é Laurence Flores Pereira, sou professor de literaturas anglófonas no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas. Bom, um dos aspectos mais interessantes do nosso curso, que se origina numa reforma que fizemos há alguns anos atrás, é a sua estrutura histórica, O aluno ele é exposto à literatura de língua inglesa já nos primeiros semestres e acompanha isso e acompanha as literaturas anglófonas, até o último semestre, ganhando assim uma formação muito ampla de leituras, dando uma formação muito mais extensiva e transhistórica. Pelo fato de hoje em dia ainda termos o inglês como língua franca, vamos dizer assim, porque hoje em dia a ponte de contato, vamos dizer assim, entre o mundo oriental e o mundo ocidental tem sido feita via língua inglesa. A gente tem uma coisa muito importante, a gente continua tendo demanda, e recentemente o município de Santa Maria incluiu o espanhol no ensino fundamental, o que foi um ganho da luta dos professores da área de espanhol, mas que abriu um mercado enorme para os alunos da área de espanhol para atuarem profissionalmente. Olá, pessoal! Eu sou a Rosana Schmidt, egressa do curso de Licenciatura em Letras Português, aqui da UFSM, mestra e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, também aqui pela Universidade, e professora de Língua Portuguesa na Rede Municipal de Ensino de Santa Maria há 4 anos. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de participar de diversos projetos de pesquisa, ensino e extensão, e essas experiências, essas oportunidades, despertaram em mim o desejo de continuar pesquisando. Esse caminho, então, me levou a cursar o mestrado e o doutorado aqui na universidade, em concomitância à minha atuação nas escolas, e até hoje eu sigo em formação continuada, já que eu participo desde a graduação, desde 2016, do NEPELIM, coordenado pela professora Franciele Pinton, que é um dos laboratórios vinculados aos cursos de letras. E depois, durante a minha atuação no curso de letras, nós sentimos necessidade de construir um projeto, em diálogo com colegas, em diálogo com professores de outros cursos também, de construir um
um evento de extensão que chamasse a comunidade de Santa Maria também, né, que dialogasse com a sociedade de Santa Maria, com o público leitor em geral, e que não ficasse então limitado, vamos dizer assim, às fronteiras da universidade. E foi aí que a gente criou a FISM, né, que é uma festa literária que traz importantes autores do cenário nacional, tivemos participações internacionais. Mas eu não vejo uma universidade hoje que se preze sem a questão das letras, sem um estudo aprofundado das linguagens. Não existe a possibilidade de sermos completos sem um estudo dessa natureza. Talvez não, tenho absoluta certeza que é a principal área de todo o estudo humanístico passa pelo estudo da linguagem, porque nós nos fazemos na língua e pela língua. Então, não existe uma outra maneira de entender o humano senão pela língua. Pelo curso de letras, assim, o curso de letras assim se torna fundamental. Eu sou Camila Steinhardt, sou doutoranda no programa de pós-graduação em letras aqui no UFSM, orientanda da professora Franciele Matzenbacher-Pinton e integrante do NEPELIM, UFSM. Bom, eu confesso que pensar minha relação com o curso de letras, né, que completa 60 anos, me deixa um pouco nostálgica, né? Primeiro porque essa relação ela foi marcada por uma série de descobertas, não só de obras literárias, né, de autores consagrados, mas também do potencial da linguagem e principalmente de mim mesma, né, enquanto professora. São muitas coisas. Eu acho que letras sempre esteve muito presente com projetos de ensino, com projetos de extensão. Tem uma presença até hoje muito forte nas escolas, em geral, não apenas porque forma professores, mas porque os nossos professores também participam assim de muitos projetos. Na época em que a gente tinha o chamado Novas Propostas no Centro de Artes e Letras, já algumas décadas atrás, letras foi muito presente, assim, com programas continuados junto às escolas. Depois, na época do PEIS, que era um programa paralelo ao vestibular, também teve uma presença muito grande em toda a região sul, eu diria assim. Eu acho que a importância maior, né, do curso de letras é a formação de leitores, né, a formação e a renovação contínua em várias gerações, né, de alunos que serão professores, né, que tenham uma formação profunda, né, no conhecimento de literatura, no nosso caso, né, eu como professor de literatura, e que tem, obviamente, um impacto gigantesco, né, na formação dos alunos de inglês, né, que vão servir ao público na cidade, em outras regiões. Então, é realmente um curso exemplar nesse sentido também. Olá, tudo bem, pessoal? Me chamo Augusto, eu estou aqui no CAU desde 2011, entrei na UFSM desde 2011. Eu iniciei no curso de espanhol, um curso que eu tenho um grande carinho, me recebeu muito bem, como todas as letras. Tenho muitos amigos, né? Fiz muitos amigos entre alunos, colegas, professores, técnicos, enfim. Para mim tem uma importância muito grande, porque a gente forma os profissionais das letras, tanto os professores quanto os bacharéis, né? A gente contribui muito para a sociedade nesse sentido, né? Tanto em relação à formação do professor mesmo, que vai estar atuando na sala de aula, quanto esse bacharel que vai trabalhar em diversos nichos. Bom, nesses 10 anos de curso, né, de jornada aqui no UFSM, eu teria vários relatos e participação em projetos e eventos que marcaram a minha formação. Primeiro, eu preciso comentar que essa trajetória ela só foi possível, né, porque eu morei na casa de estudante durante toda a minha graduação.
né? Então, eu tive o privilégio de ter acesso a essa assistência que garantiu a minha permanência aqui. Segundo, né, eu tive uma participação não só em projetos, mas também no movimento estudantil, né, a partir do Diretório Acadêmico de Letras, na gestão de 2016, que foi uma gestão que reativou o DAO, né, que estava inativado nos últimos anos. Então, essa participação, eles acabaram me formando, né, na profissional que eu sou hoje e ajudando a me descobrir como professora e depois, né, a perceber que eu tinha o direito de ocupar também um papel como pesquisadora. As formaturas que fazíamos quando nós éramos, que era o curso que organizava, né, as formaturas, então isso aí marcou bastante, assim, essas formaturas lá no prédio 16. Bom, nós formamos aqui professores de português, bacharéis em português, professores de inglês, de espanhol, e eu acho que é inegável a importância desses profissionais aqui na nossa comunidade, aqui em Santa Maria, na região, mas também em outras localidades. Eu vejo o curso de letras como um espaço extremamente importante e necessário para o desenvolvimento das práticas de letramento dos cidadãos em geral, uma vez que numa sociedade democrática como a que queremos continuar vivendo, é fundamental a consciência linguística. É fundamental que as pessoas consigam compreender o que estão lendo, e antes de compreender, que elas queiram ler, e também outras práticas semióticas que estão cada vez mais, né, sendo utilizadas na sociedade. O fato de haver uma universidade federal em Santa Maria, pública e gratuita e de qualidade, me possibilitou estudar na minha cidade. As dificuldades financeiras para que eu saísse de Santa Maria e ao mesmo tempo tivesse que trabalhar para poder me sustentar, seria de grande dificuldade se eu tivesse que tanto pagar por um curso, quanto por me deslocar para outra cidade. E isso é altamente significativo para a comunidade de Santa Maria. O curso de letras, ele tem uma importância crucial na sociedade, no sentido que ele forma docentes, né, e profissionais que tratam de um objeto que nos é muito caro, né, o que nos constitui, que é a linguagem. Em 2015, ao chegar aqui na universidade, eu tive a oportunidade de participar da comemoração dos 50 anos dos cursos. E hoje, né, 10 anos após, eu vejo o quanto crescemos e vejo ainda mais a importância dos cursos na formação de profissionais comprometidos com o ensino, com a pesquisa, enfim, com a sociedade. Então, minha gratidão por fazer parte dessa história e parabéns a todos que fizeram e fazem essa história acontecer até hoje.